Eu estou feliz, estou mais feliz do que quando eu cheguei, porque o Senhor faz isso com a gente, amém? E eu oro para que todos que estão aqui estejam participando do mesmo culto. Como assim, pastor? Eu estava ali sentindo um gozo enorme, vendo, né, o mover, sentindo como é que Deus está se movendo nesse culto, e eu pensei, e de pensar que muitas pessoas não estão vivendo o mesmo culto que eu estou vivendo hoje. E eu lembrei de um testemunho, antes de entrar aqui na palavra, um pastor muito querido, amigo nosso, do GKPN, que é o pastor Jeremias Pereira. Ele conta isso na internet, ele é muito famoso, ele é um preletor muito conhecido. Ele fala que, porque ele é muito estudado, né? Eles são teólogos assim, exímios, eles são muito elaborados, eles não fazem alguma coisa qualquer, eles são bem criteriosos. E ele levou, acho que 2 ou 3 amigos num culto, e levou numa igreja simples lá, para a pessoa pregar. E ele disse que, por Deus, que ele ouviu o cara falar umas 50 vezes: o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Ele ficava repetindo isso o culto todinho. Eu falei, meu Deus do céu, eu trouxe o cara para assistir um culto, e o cara só prega: o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. E ele já preocupado, aí chega um outro senhor lá, e vai falar de dízimos, e fala tudo de forma que ele não concordava. Estou falando mais ou menos, que eu não lembro da história toda. E aí, ele fala, meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer? E ele estava chateado com esse culto. Aí tinha um terceiro também, que estava lá, e eu sei que acabou o culto, ele chega lá fora, aí chega um dos amigos dele e fala assim, você viu que palavra? Ele ficou assustado, como assim que palavra? Que palavra? Como assim, gente? O pastor disse que o Senhor é meu pastor, e nada me faltará, aleluia, e ele chorava. Aí veio outro amigo e falou, você viu, aquele homem hoje mudou minha vida financeira. Como assim? Aquela palavra foi para mim dos dízimos. Eu fiz uma aliança, eu fiz um concerto, hoje eu vou santificar minhas finanças. E ele parou assim, pensou, e orou ao Senhor, quão miserável homem eu sou, que eu não, onde é que estava esse culto que eu não participei? Eu fui tão crítico, com tanta expectativa, de algo que eu gostaria de ouvir, que como eu gostaria que fosse executado, e eu perdi o culto que os meus amigos participaram, porque eles tiveram a revelação, eles sentiram o que eu não senti, eles absorveram o que eu não pude absorver, porque eu estava totalmente desconectado, analisando cada detalhe. Aí eu peguei e lembrei dessa história, estava ali no cantinho, falei, tomara que todo mundo esteja participando do mesmo culto que eu estou participando hoje, porque é possível estarmos no mesmo ambiente e não estarmos todos na mesma frequência, conectados no mesmo espírito. Por isso que é importante Deus levantar vozes para você, para dar uma ajustada, para dar uma alerta, para que a gente possa não perder os banquetes que o Senhor nos proporciona, em nome de Jesus. Amém? Você pode dar uma pausa bem forte ao Senhor? Que o Senhor possa renovar a sua alma e falar muito com você nessa manhã. Eu estava um pouquinho adiantado, eu não tenho muito tempo hoje, eu vou tentar só resumir muito, mas ir nos pontos fulcrais. Semana passada, a gente falou um pouquinho sobre aprovação, não sei se vocês se recordam, quem não teve pode ver na internet, está gravado no YouTube, né? E falamos um pouquinho sobre como que o desejo da aprovação pode muitas vezes sufocar o seu ministério, pode muitas vezes machucar a sua alma, né? E eu lembro que ao decorrer da ministração, eu dei um exemplo falando sobre como nós às vezes, até da idade adulta, estamos presos, ancorados no desejo da aprovação do pai, da mãe. E eu lembro que eu senti a igreja ficar em silêncio, prender a respiração. Eu falei, opa, pessoal, até hoje tem muita gente preso em histórias, preso em situações do passado. Eu falei, eu preciso continuar, não esse tema, mas trabalhar um pouquinho como que nós enxergamos o passado.
Eu quero te trazer aqui vários versículos, tá? Eu quero primeiro lembrar que Filipenses 3:13, se quiser abrir, pode abrir ali, e fala o seguinte: esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Fala assim, atrás. Fala assim, o que está atrás é para ficar, em nome de Jesus. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quem pode dizer amém? O tema da palavra de hoje é o passado, o passado é o hoje e amanhã. É possível você mudar o passado? Ah, pastor, que conversa estranha, né? Isso aí chama-se gatilho de choque. Quando você fala algo que é impossível, você chama a atenção. Mas não é totalmente impossível, segundo o que eu vou te explicar aqui hoje. É possível você mudar o passado, sim. E vários filmes já protagonizaram essa história e sempre rendeu muito sucesso, porque é algo que faz a gente vibrar com a possibilidade de poder ir lá atrás e mudar alguma coisa, sim ou não? Então você vê vários filmes, os antigos, os novos, sempre tem algum filme que brinca com a história com as leis da física, né? Inclusive Einstein, não quero entrar por esse tema, mas Einstein ele elaborou equações interessantes sobre o tema que teoricamente tornaria possível, segundo alguma tecnologia, fazer essa experiência. Mas isso é papo muito profundo, né? Porque não há condições. Você tem que entender que o tempo foi algo criado por Deus. Deus ele está fora do tempo. Então Deus ele vê o tempo de fora. Ele consegue olhar você no passado e olhar você no futuro. Está tudo diante dele, ele não está condicionado no tempo, ele criou o tempo, e o tempo veio junto de quê? Do espaço e da matéria. Então são três premissas que se apoiam uma na outra, que constrói o ecossistema que nós conhecemos, tempo, espaço e matéria. Porém o tempo é uma criação de Deus, é um instrumento que Deus criou, que é muito mal interpretado, e alguns cérebros geniais chegaram a se debruçar nesse tema, tendo em conta, inclusive, Albert Einstein, que até hoje os seus cálculos são analisados pela física. Tá? Esse é o papo que eu gosto, mas muitos não vão gostar. Então, você entende que há um desejo intrínseco no ser humano. Se eu pudesse mudar alguma coisa, eu mudava. Sim ou não? Quem aqui de verdade, se pudesse ir lá atrás, mudar uma coisinha que só, iria lá atrás? Eu iria. Muitos falam assim, eu não mudaria nada, porque tudo que eu passei me fez o que eu sou hoje. É verdade, mas eu poderia ter mudado algumas coisinhas, seria a mesma coisa que eu sou hoje. Me desculpa. Esse papo de que eu não mudo nada. Não, mudaria, porque eu pequei lá atrás, eu não queria ter pecado. Eu fiz coisas que eu não me orgulho lá atrás, e eu poderia não ter feito, né? Então, mas o que eu posso fazer então, pastor? Como é que eu posso mudar o passado? Se eu entender que o passado é o hoje, amanhã, eu tenho uma chance de mudar o passado. Não sei se vocês já viveram isso, né? Está aqui os pastores. Você já algum dia veio para um culto para pregar, pastores, estavam desanimados? Eu, várias vezes, não tinha o ânimo de pregar, ou a satisfação, ou a moral lá em cima. Mas eu me fazia uma pergunta: como que eu quero comentar amanhã o culto que eu vivi hoje? Porque o meu passado, hoje, é o meu passado amanhã. Então, eu olho para amanhã e falo, que culto que eu quero dizer que eu vivi amanhã? Que momento eu quero dizer que eu experienciei pregando a palavra? Que estado de espírito eu quero lembrar que eu estava quando eu estava ministrando ontem, domingo, no culto? Então, isso é um exercício poderoso que me faz ser cirúrgico nas minhas escolhas, ser cirúrgicos até na minha oração. E quando eu começo a mudar a minha oração, porque eu não quero contar que amanhã, que o culto de ontem não foi tão bom, porque eu não estava bem,
porque eu não estava animado, quando eu começo a ser intencional e cirúrgico em mudar detalhes importantes, eu automaticamente começo a me transformar, porque eu sei que o passado é o hoje e amanhã, e intencionalmente eu fui capaz de mudar o meu passado. Entendeu a lógica? Quem entendeu, aplaude. Mais ou menos, alguns não entenderam. Você consegue intencionalmente mudar o ambiente, as más notícias, as pessoas que não gostam de nós, as pessoas mais sem noção que nos entristecem, na internet ou por mensagem, elas têm o poder de te deixar para baixo, e elas estão condenando o seu passado de amanhã. Agora, eu posso voltar a colocar a mão nas rédeas, sim ou não? E controlar. Aí você me fala, o que todo mundo fala, mas é muito difícil. Mas quem falou que tem que ser fácil, ou precisa de ser fácil, para eu poder fazer alguma coisa? O ser humano tem que parar com essa mania de não fazer algo porque é difícil. O nosso crivo é possível? Fala assim comigo, se é possível, fala assim, se é possível, eu vou fazer. Fala assim, não importa se é difícil. Temos que parar com essa paranoia. Porque é muito difícil. Primeiro que não é muito difícil, é um pouquinho difícil. Basta decidir suprimir o que me faz mal e potencializar aquilo que me faz bem, sim ou não? Então, fala para o teu irmão aí, você sabia que hoje, fala para o teu irmão, sabia que hoje é o ontem do seu amanhã? Vai complicar um pouquinho mais. Hoje é o ontem do seu amanhã. Como é que vai ser o seu ontem? Está na sua mão. Está na sua mão. Né? Então, eu quero trazer aqui alguns temas que falam um pouco sobre isso, porque ele trata a forma como nós lidamos com o passado. O mundo espiritual, ele trabalha com o passado. O nosso problema, quero que você abra muita mente hoje, que eu vou tocar num ponto que você está acostumado a demonizar, e não deve ser demonizado. Então, peço que você tenha paciência e me dê o benefício da dúvida antes de criticar o meu raciocínio. Pode dizer amém? Temos aqui um acordo, pode ser? Que eu vou tocar em alguns temas importantes. Por nós termos mais consequências ruins quando olhamos para o passado, sempre, a gente olha só do amor que não deu certo, do dinheiro que eu perdi, da surra que eu levei, certo? Não é assim? Não predomina isso? Então, nós queremos o quê? Cortar, divorciar com o passado, porque nós demonizamos o passado, porque na maior parte dos casos, quando eu olho para trás, eu só enxergo dor. Então isso vira uma matéria-prima poderosa na mão do diabo, e que eu entrego. Mas nós esquecemos outra coisa importante, que Deus opera do mesmo jeito, usando o passado para nos construir ou nos reconstruir. O que é uma pregação? Senão eu olhar para o passado e buscar uma aplicação. Você já pensaram nisso? Pregações é a maneira como eu olho para o passado, para os patriarcas, para os heróis da fé, trago a história e levo uma aplicação prática nos dias de hoje. Então o céu trabalha da mesma maneira que o inferno trabalha. Só que, qual que é a matéria-prima que eu estou entregando? Eu entrego mais matéria-prima para o céu trabalhar ou para o inferno trabalhar? Então você pode ver que a culpa muitas vezes continua sendo nossa. Nós estamos entregando ou evidenciando o foco na história errada, no momento errado, na situação errada. Então, o primeiro ponto que eu quero que você entenda comigo hoje é que a escolha de hoje é a colheita do amanhã. Essa é a parte mais fácil de entender, amém? Se o passado é o hoje e amanhã, então eu posso ser bem criterioso com a minha escolha.
E isso de você mudar a maneira de enxergar as coisas é um ótimo exercício para você sair desse ciclo vicioso, que às vezes te arrasta pelo mesmo caminho sempre, pelo mesmo modus operandi. Olha aqui, se você não mudar a forma como você escolhe e caminha, você não consegue colher novos frutos. Tem uma frase, que eu não esqueci de quem é a frase, fala que o princípio da insanidade é buscar novas coisas fazendo as mesmas coisas. Não dá para colher novos resultados, novos frutos, se eu continuar trabalhando no mesmo caminho, da mesma maneira, no mesmo modus operandi que eu tenho feito até aqui. Então eu tenho que, às vezes, entender o que eu posso mudar, como que eu posso reconstruir, como é que eu posso transformar a minha linha de raciocínio e olhar para a situação de forma diferente. Quem pode dizer amém? Tá bom o assunto? Tá aprendendo? Então me segue aí. Gálatas 6 fala: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Por que Deus não se zomba? Porque existe uma lei universal que Ele criou. Não dá para você contornar a lei universal que Deus criou, que é a lei da semeadura. Pois aquilo que o homem semear, isso também, o quê? Fala mais forte. Colherá. Aquilo que o homem semear, isso também ele colherá. Porque é uma lei universal, igual tem a lei da gravidade, é a lei da semeadura. Plantar e colher, em todos os aspectos. Certa vez um homem já sábio, com já alguma idade, estava falando com a pessoa tratou ele muito mal, só que ele já era mais sábio, ele já era mais maduro, e ao invés de reagir muito negativamente, ele soltou uma frase para todo mundo ouvir, e foi a seguinte: estará ele semeando ou estou eu colhendo? Porque a idade mostrou que ele está passivo de colher muita coisa que ele fez no passado. Aí ficou a dúvida: será que ele que está semeando algo ruim, para ele mesmo colher lá na frente, ou será que eu que estou colhendo algo que eu fiz lá atrás? Porque de Deus não se zomba. Então, é muito importante a gente criar essa disciplina. Fui falar essa semana passada, 2 semanas, com uma pessoa, um rapaz, um jovem, que está iniciando a sua vida profissional, e às vezes eu tenho que ser muito duro com algumas pessoas, para elas acordarem, eu detesto isso. Eu geralmente evito pessoas que eu tenho que ser duro e não enérgico, porque eu fico mal comigo mesmo depois. Eu fico o dia inteiro me resolvendo por que eu tive que ser duro ou ser enérgico com alguém. Então, a minha tendência a pessoa é muito difícil, eu tento me afastar, que é para evitar essas situações. Mas tem pessoas que fazem parte do meu dia a dia, pessoas que eu gosto e que eu me vejo obrigado a ser enérgico. E a pessoa que tem muito potencial, mas tem uma péssima disciplina. Eu falei: você tem que começar a ser homem. Homem. Porque o homem, ele honra a palavra. Ele fala que vai ser assim e vai ser assim. Ele se constrói. Ele está preocupado em construir uma biografia que o filho dele vai olhar para ele lá na frente e vai dizer: poxa, eu tenho um espelho. Então eu estou o quê? Construindo o quê? O meu passado. Você jovem, construa agora a história de jovem que você quer contar para o seu filho que você foi um dia. Porque é muito chato você encarar o seu filho lá na frente e dizer: eu fiz tudo errado na sua idade. Ou quando ele te cobrar, você não tem autoridade para dizer: isso é errado, não pode fazer assim ou assado. Então, eu tenho que tomar pelas rédeas o controle da situação. E eu falei para ele o seguinte, para esse jovem, eu falei: construa disciplina, construa hábitos saudáveis. O que falam os estudos? Que se você fizer durante 3 meses, 90 dias, a mesma coisa, de forma eficaz,
aquilo vira um hábito. Sabia disso? Então, tudo o que para você hoje é difícil fazer e que é necessário? Alguém aqui sabe algo em você que é difícil para você, mas é necessário? Eu quero ver sua mão em cima. Então, você que pôs a mão no alto hoje, você vai construir esse hábito que é difícil por 90 dias. Que pode dizer amém? Olha, obrigado pelo amém. É um pacto, amém? Você vai construir um hábito que vai fazer você fazer todos os dias, dos próximos 90 dias, algo que para você é difícil. O que você vai descobrir? Que após o terceiro mês, você já não gasta mais energia para fazer aquilo. Passou a fazer parte de você, do seu novo eu, da sua nova rotina. Você assumiu o controle. E passou a fazer algo diferente, com um detalhe diferente. E um detalhe simples assim pode, às vezes, mudar o curso de um casamento, de uma empresa, de um ministério, de uma igreja, na vida financeira. Um detalhe pequeno, que vai te dar uma disciplina. Porque não se engane, tudo aquilo que a gente semear, o homem vai colher. Ok? Então, esse aí é o princípio básico que nós falhamos. Igreja, perceba uma coisa. O problema, às vezes, não é vir aqui o pastor e falar muitas vezes, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O mal é a gente saber isso e não viver o básico bem feito. Tem pessoas, mestres em gurus em vários temas, que escrevem livros só para dizer isso, faça o básico bem feito. Ah, pastor, eu sei disso. Quando você fala assim, pastor, eu sei disso, você está testificando contra você. Você sabe disso, mas não está fazendo. Pastor, isso não é novidade para mim. Essa frase testifica contra você mesmo. Não é contra quem está pregando, que está falando o básico. Porque quem está pregando quer que você faça o básico bem feito. Porque é saúde para o seu corpo, é vida para a sua alma e para o seu espírito, em nome de Jesus. Então faça o básico bem feito. E o básico bem feito é isso, é você entender que eu tenho que tomar o controle da minha vida. Eu acordei desanimado, poxa, eu vou amanhã ter que lembrar que o meu dia foi ruim, porque eu acordei desanimado, ou eu vou começar a criar motivos para amanhã eu lembrar que o meu dia foi ótimo, mesmo eu tendo acordado desanimado. Quem pode dar um aleluia aí? Quem pode aplaudir o Senhor? Como é que vai ser o culto? Como é que vai ser a história do culto que você vai contar amanhã? Como é que foi o culto? Foi avivado, foi abençoado. Mas foi para baixo, eu não queria nem falar amém, nem aplaudir, eu não queria participar daquele culto. Você pode controlar a situação, porque o passado é o hoje e amanhã. Outro ponto fulcral, que quero que você entenda. O passado não é uma sentença, ele é uma biblioteca. Quero que você enxergue assim hoje o seu passado. O passado, ele não é uma sentença para condenar você, ele é uma biblioteca com muita informação, boas e ruins. E você vai ter que passar a ter controle. Qual livro você vai buscar dessa prateleira? Amém? Você é aquilo que você lê, né? Não tem essa frase? Você é aquilo que você lê. Você passa a se moldar baseado naquilo que você consome em termos de conteúdo. Se você lê só manchete de Instagram, você vai ser tão fútil como as manchetes do Instagram. Ah, não, eu sou um cara que lê a manchete, mas eu também leio o artigo todo. Você já vai ser um pouco mais relevante. Porque muitas vezes, na maioria hoje em dia, a manchete não tem a ver com o conteúdo. A manchete é para atrair, porque sabe que ninguém lê conteúdo mais. E por vezes é até contrária à mensagem do conteúdo. Então, não, eu sou uma pessoa que eu não me detenho só em manchete, só em título, eu leio todo o conteúdo. Melhorou. Ah, não, eu gosto de coisa mais profunda, eu quero ler um livro bem elaborado, eu quero ler alguém mais estudioso, um catedrático. Você é aquilo que você lê. Não, eu quero ser
mais sábio, eu quero ser santo, eu quero estar vibrando com o Senhor. Então, leia a Bíblia. A Bíblia é o livro mais completo do mundo, que tem tudo o que você precisa, em todos os temas, com a profundidade máxima que você puder imaginar. 1 Samuel 7, tem aquela frase que eu até falei aqui na oração. Tomou, pois, Samuel uma pedra, e a pôs entre Mispá e Shem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse, até aqui o Senhor nos ajudou. Ele escolheu olhar para trás e ver que se eles chegaram até aquele ponto, foi porque Deus sustentou os braços deles até ali. Eles não eram a vítima da má sorte ou das lutas da vida. Eles vieram sobrevivendo até ali porque Deus os foram sustentando em todo o processo. Tem pessoas que, ao invés de se ver vencedoras o tempo todo, elas se veem vítimas e falam, quando é que vai dar certo a minha vida? Olha para cá, já deu certo, você não morreu? Você chegou até aqui? Essas vitórias amargas, tem vitória que é amarga, né? Você vai passando na brecha, você vai tropeçando, você vai empurrando, sobrevivendo, mas você vai vencendo, sim ou não? Quem pode dizer amém? Você vai vencendo, até aqui o Senhor nos ajudou. A forma como eu acesso essa informação no passado é que muda todo o jogo. Assim como você conduz o seu carro, se você gastar muito tempo olhando só para os espelhos centrais ou laterais, você vai bater o seu carro, sim ou não? E não é preciso muitos segundos não, basta 10 segundos a mais do que o necessário para olhar no espelho retrovisor da viatura, você pode ter um acidente. Não é por olhar muito mais, é um pouco mais do que necessário. Olha a diferença. Mas é necessário olhar, você entende? A solução não é não olhar mais para lá. Fala para o irmão, a solução não é não olhar mais para lá. Fala assim, a solução é a forma como você vai acessar aquele momento. Acessar, aprender, registrar. Porque, por vezes, os erros futuros não são cometidos porque eu faço uma leitura da situação baseada no acesso que eu tenho do passado. E consigo escolher bem o que fazer ou o que não fazer. Então, a forma como eu enxergo a minha trajetória define fortemente o meu futuro. E eu creio que nós vivemos uma vida que diz Ebenezer, que até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor me tem ajudado. E às vezes é difícil, muito difícil. A gente não tem escola de como ganhar dinheiro, não tem escola de como criar filho, de como ter sucesso no casamento. Ninguém ensinou isso para a gente. Você fica tentando imitar as histórias dos outros, mas cada um não é igual ao outro, todo mundo é diferente. Então você tem que achar o seu modelo. Quem pode dizer amém? Acha o seu modelo, acha o seu processo, acha a sua maneira em Deus de se equilibrar. Mas não desista de você. Não desista de você. Se estamos aqui é porque Deus nos trouxe até aqui. Até aqui o Senhor nos tem ajudado. Então o passado não é um cativeiro, não é uma sentença. Ele é uma biblioteca cheia de histórias, cheio de arquivos. Tem uma passagem que eu quero até adiantar, que eu vou ter que cortar uma parte aqui, que é Gênesis 50, verso 20. Vamos ler primeiro. Gênesis 50, versículo 20. Que é um ótimo exemplo para seguir. Todos encontraram? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora, põe lá, acho que é o 19, que eu não anotei, eu só li, pensei e não anotei. Isso mesmo, 19. Está assim, respondeu-lhe José,
não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Aí ele falou 20, vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Deus, porém, o intentou para o bem, para fazer o que se vê neste dia, isto é, conservar muita gente com vida. José, ele é um exemplo de um trauma enorme, uma forma muito inteligente de como ele acessa o passado. José, você sabe a história, ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos, ele foi humilhado, ele ficou preso, ele foi esquecido pelo copeiro, ele comeu o pão que o diabo amassou. Vocês conhecem a história? Até o dia que ele se vê diante dos irmãos e do pai. Ele, aos poucos, vai se revelando aos irmãos. Chega um momento que Jacó, né, Israel, morre, falece, e ele pede para Faraó para poder ir lá enterrar o pai, em Macpela, né, nos carvalhos do Manre, que era o lugar onde Abraão tinha comprado para sepulcro da família. E aí, os irmãos ficaram super tensos, porque disseram, o José, ele é o segundo homem mais poderoso do mundo. Agora que o nosso pai morreu, se ele quiser, ele nos mata agora. E eles fazem ali um combinado, mais uma maldadezinha. Vamos mentir para José, que o nosso pai pediu que ele nos perdoasse, para ver se a gente consegue pelo menos não morrer, porque o cara é forte, o cara é poderoso. José primeiro ele chora, ele derrama lágrimas ali, aquilo é duro. Imagina você ter poder para dar o que merece para quem te fez mal, porque ele merecia. Imagina um jovem vendo seus irmãos mais velhos roubando a sua túnica e jogando num poço, e para não te matar te vende. Só de pensar dá raiva. E esse homem cresceu com essa raiva. Como é que eu sei que ele cresceu com essa raiva? Porque o choro dele no final revela isso. O choro dele revela que a carne dele queria era dar uma justiça diferente para os irmãos dele. Então o choro mostra que ele guardou aquilo no peito dele. Mas José faz algo fantástico. Ele acessa um pedacinho do passado. Ele fala a seguinte frase: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Ou seja, é que eu não tenho tempo agora, eu tenho aqui os versículos. Se você for lá atrás, quando José tinha os sonhos, quando ele tinha as revelações de que ele seria grande, e todo mundo ia se curvar, tanto os irmãos como os pais, os irmãos usavam frases satirizando, dizendo, você por acaso vai ser Deus? Quem você acha que você é tão grande para nós nos curvarmos diante de você? Então eram as palavras que os irmãos usavam para humilhá-lo, mediante o sonho que ele tinha. E José ele vai e seleciona uma frase que resumia o que ele ouvia dos irmãos dele lá atrás, quando ele tinha um sonho, e do pai também, naquele momento. Quando ele selecionou, ele não falou, lembra que você me pôs no poço? Lembra que me roubou a túnica? Lembra que você me vendeu como escravo? Ele não acessa isso, ele acessa a frase coletiva da família, que dizia, você é só um sonhador, você acha que você vai ser Deus, o imperador, o todo-poderoso? Ele seleciona essa frase e joga na conversa. Automaticamente, depois da frase, os 12 irmãos se curvam e falam, nós somos os teus servos. E o que acontece? A profecia do sonho se cumpre, porque ele soube selecionar a frase certa no passado, no momento certo. Entende isso? Que maestria emocional que José revela aqui. Eu creio que com alguma ajuda do Espírito Santo, que não é fácil fazer isso, mas é possível. E se é possível, eu tenho que fazer. Então, o seu passado não é a sua sentença.
não é o seu cativeiro, ele é uma biblioteca extensa, que serve para te servir. O céu quer usar toda a sua experiência, todo o seu know-how, tudo que você viveu até aqui para te catapultar para grandes feitos, para grandes coisas daqui para frente, em nome de Jesus, amém? Não esqueça disso, porque o diabo quer usar isso para o propósito ao contrário, que é para te mandar para baixo, para te arrastar, para te fazer só existir, perecer e viver um dia após o outro, mal, ácido, arrastando e totalmente tóxico. Não aceite isso, porque o seu passado é o seu hoje, amanhã. Não negocie isso mais. E para finalizar, entenda o seguinte: o passado de hoje é o potencial legado de amanhã. Passado e legado são duas coisas sinônimos, mas diferentes. Porque o meu passado não tem que ser o meu legado. Mas se eu não tomar a rédea e entender que o meu passado de hoje, o passado de hoje é o ontem e amanhã, ele passa a ser um legado. O que é o legado, pastor? O legado é a vida narrada pelo outro. Vou repetir. Legado é quando a minha vida é narrada pelo outro. Geralmente quando a gente morre. É aquela frase que resume você, que você não vai ter controle da boca do outro. Certo? Quem era, que aí é onde vem, quem era o fulano, quem era o pastor Aisne, quem era o José, quem era o João, quem era a Maria. Aí alguém vai dizer, era uma pessoa assim, assim e assado. Isso é o legado. É uma vida inteira concentrada na... Olha que injustiça, é difícil isso. É uma vida inteira concentrada na boca do outro. Então é muito sério como eu lido com o meu hoje. Porque a soma do meu passado, ela vai construir o meu legado. E não é na minha boca, não. É na boca do outro. Você pode até escrever um livro. Vai prevalecer o que os outros falam sobre você. Lá na Fala da Vida. E tem um versículo que fala o seguinte, muito bacana. Que é Provérbios 13, 22, a primeira parte. O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos. Legado. Aos filhos de seus filhos, aos seus netos. O que seus netos vão ouvir de você? Isso é o legado. É o que os seus netos vão ouvir sobre você. Isso se constrói dia após dia. Dia após dia. A decisão que eu faço de amanhã contar um dia glorioso que foi hoje, tem que ser intencional. Ah, pastor, mas eu não sou tão forte assim. Por isso que é bacana, porque eu tenho Deus, eu posso recorrer à oração, eu posso recorrer à palavra, eu posso recorrer à profecia, eu posso recorrer aos louvores, à Bíblia, eu posso recorrer a algo que é muito mais forte do que eu, para construir algo que eu não estou conseguindo construir sozinho. Quem pode dizer amém aí? Então, é importante entender isso, que o homem de bem, ele está preocupado com a sua biografia, com o seu legado. Como que a vida dele vai projetar o nome do Senhor depois que ele não estiver aqui? Como é que vai ser a igreja que ele construiu depois dele ir embora? Como é que qual vai ser a imagem que os netos vão ter para eles se guiarem no futuro? O que nós fazemos hoje é isso. Nós pegamos a imagem de José, que eu falei aqui agora, de Abraão, de Isaac, Jacó, do apóstolo Paulo, de Pedro, e concentramos rapidamente quem eles são em uma frase, para a edificação do corpo, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Outro verso que fala sobre isso, é Lamentações 3:21, fala, torno a trazer isso à mente, portanto, tenho esperança. Outras versões falam, torno a trazer à memória aquilo que me dá esperança, porque a memória não é um cativeiro, ela é uma biblioteca, eu tenho que saber acessar de forma estratégica aquilo que vai
me edificar e vai glorificar a Deus, em nome de Jesus. Então, o passado de hoje é o legado de amanhã. O seu passado é o hoje e amanhã. Então, entenda isso. Entenda que Deus tem um propósito. O mundo espiritual, ele trabalha com esses recursos. Agora, para que força eu estou entregando matéria-prima? Para o inferno trabalhar contra mim ou para o céu trabalhar a favor de mim? É uma escolha, é uma decisão. A vida, ela é de decisões, de escolhas. Inicia na cruz para a salvação, mas não para na cruz. Ela inicia na cruz, que eu decido admitir que eu sou pecador, que eu preciso de Deus, de entregar a minha vida a Jesus como meu Senhor, o único e o suficiente Salvador. Mas não para aí, porque outras escolhas vêm daí para frente. Porque eu preciso ser salvo, mas preciso governar tudo o que eu aprendi e recebi após a cruz do Calvário, que é sobre salvação e sobre o reino de Deus. Eu tenho que governar, eu tenho que gerir, eu tenho que ser senhor das minhas emoções. Isso é revelado, por exemplo, na frase de Deus para Caim, antes dele matar Abel. Já falei isso 1000 vezes, porque acho que é a frase mais óbvia. Quando você vê, há um diálogo entre Deus e Caim, quando Deus percebe que Caim cai o seu semblante, que ele intenta o mal contra o seu irmão, ele vai conversar com ele antes do assassinato, antes do problema acontecer. Ele fala, se você não fizer o bem, não vou te aceitar. Por que se descaiu o seu semblante? Aí a frase que me marca é essa, mas sobre ti cabe o seu desejo. Sobre ti cabe controlar, Caim. Olha que forte. O passado é o hoje e amanhã. Deus disse assim, sobre ti cabe controlar se amanhã você vai ser assassino, ou se amanhã você vai ser um exemplo de quem sabe se arrepender. Ele teve a escolha de amanhã dizer que matou, ou de amanhã dizer, irmão, tive inveja de você, me perdoa, Deus me perdoa, como que eu posso mudar isso? Deus proporcionou a ele a chance de contar o amanhã diferente, porque o meu passado é o hoje, amanhã. Deus todo dia nos dá a chance de contar para alguém o nosso amanhã diferente. A pergunta-chave é, o que eu vou fazer daqui para frente? Como que eu vou tornar isso um hábito? Porque agora no culto parece fácil, até parece óbvio demais. A questão é, como é que isso vai ser óbvio demais todos os dias daqui para frente? Cria um mecanismo, 90 dias, você fazendo a mesma coisa. Cria um memorial. O povo judeu, a parte levítica, tem um nome certo, esqueci o nome. Como é que chama aquelas coisinhas que eles põem na porta? Mezuzá. Eles têm mezuzá por toda a parte. Aquilo é fantástico. Virou religioso, mas tem um propósito. Porque Deus disse na lei, coloque a palavra nos umbrais. Coloque a palavra para você ler e lembrar. Eu tenho lá em casa algumas canecas que eu ganhei dos discípulos, né, de presente, que tem versículo bíblico. A Viviane, e às vezes eu pego a mesma canequinha, e é o mesmo usar, é uma caneca. Eu leio o mesmo versículo várias vezes, para manter na minha cabeça aquela mensagem. Porque aquilo vai influenciar o meu dia, vai influenciar a forma como eu vou reagir dali para frente. Então, o judeu faz isso, ele põe no umbral, põe os versículos, como eles leem muito, eles decoram. Então, ele bate o olho, já sabe o que é o verso de cabeça decorado, automaticamente. Então, se você fizer isso, por exemplo, cria um memorial, todo dia eu faço o quê? Tomo café? Põe lá uma frase, põe um bilhetinho. A Bia tem muito disso, a Bia está tudo pintado o quarto dela. Tem bilhetinho para tudo quanto é parte. Eu acho que nem dá para ela ler, tanto que é confuso. É bilhetinho colorido, ela colore, ela põe uma rosa e verde, faz uma... É a forma como ela aprendeu a fixar as coisas. Eu sou muito de memória, eu não sou de anotar. Mas é importante você, se para mim não é fácil, então eu vou criar o quê? Um memorial, um mecanismo que eu vou me obrigar
a todos os dias lembrar que esse dia foi feito para glorificar o nome do Senhor. Esse é o dia que o Senhor fez, regozijemos e alegremos-nos nele. É assim que fala a palavra de Deus. Então, o seu passado é hoje e amanhã. Eu quero deixar aqui um tempo para a gente poder orar. Fique em pé onde você está. Para que você possa fazer votos, escolhas, criar mecanismos para que Deus possa te ensinar a selecionar o melhor de você no passado, para te construir, aprender ou perdoar as dores, perdoar os traumas, perdoar quem te feriu. Isso não pode, não vai te atrasar mais. Eu quero ouvir um amém. Não vai, não pode. Então eu sinto que existem dores ocultas, traumas ocultos, passados que sufocam. Isso é cativeiro. Isso é cativeiro. Jesus veio te dar vida e vida eterna, liberdade, veio libertar os cativos. Então, eu posso não estar endemoniado, mas eu estou no cárcere da minha emoção, no cárcere do meu trauma, no cárcere do meu vitimismo. Ai, que eu sou um coitado, a vida foi ruim para mim, a vida não é fácil para mim. Meu amigo, quanto mais a vida é difícil, mais forte você é. Eu preguei aqui uma palavra na celebração, eu trouxe um versículo que dizia o tamanho da força de Davi. Quem lembra disso? Fala a Bíblia que ele pegava um arco de bronze. Não sei se você já viu um arco de verdade. Aquilo é uma resistência bruta. E ele fala o seguinte: com o arco eu puxava e o arco se vergava. É preciso uma força quase que sobre-humana para vergar um arco. Agora, a pergunta é, aonde, que bomba que Davi tomou? Me fala que bomba que ele tomou para poder vergar um arco naquela época, não tinha nem academia. Sabe onde é que foi? Aonde todo mundo seria vitimista. Foi na rejeição como pastor de ovelhas. Porque vai pastorear cabra lá no deserto, onde as cabras ficam indo nas montanhas. Você tem que ir atrás dela. Você tem que escalar aquelas rochas. Já viu uma cabra andar na montanha? É uma coisa impressionante. Elas não caem, elas vão em lugares que você nem imagina. Então eu imagino o Davi várias vezes na semana, no dia, ter que ir em lugares inusitados com os seus braços, com as suas pernas, escalar, correndo o risco de cair e precipitar de 20, 30 metros de altura e morrer. E naquele tempo onde ele era o mais abusado, o que mais trabalhava, o filho bastardo, alguns dizem isso, né? Porque fala em Salmo, em pecado eu fui concebido, que ele seria um meio-irmão. Então eu imagino aquele cara, anos a fio, nesse mesmo cenário, preparando o quê? O seu corpo para a guerra. Olha que loucura! Enquanto um dizia, eu sou coitado, ele dizia, não, Deus tem um propósito, não sei qual é que é, mas o corpo dele estava se fortalecendo para a guerra futura. Aí o dia que Samuel chega e unge, ele fala, agora eu entendi, por que eu estou tão forte? O dia que ele chegou no campo de batalha e viu Golias, ele foi na biblioteca, depois confere, ele foi lá e mediu Golias. Aí fui lá na mente dele, buscou um livrinho, figurinha, eu matei um urso. Ele não buscou o livro de cá. Fiquei 3 semanas de cama, sangrou pra caramba aquela unhada. Esse livro ele deixou aqui. Ele pegou esse de cá. Eu matei um urso. Ele olhou o gigante novo, não, mas ele é muito grande. Ele pegou outro livro. Aí eu matei o leão também. Eu matei o urso e eu matei o leão. Eu passei a vida inteira escalando atrás de cabra fedida. Os meus braços são fortes. Eu vergo um arco pelas mãos, um arco de bronze eu consigo vergar. Ele selecionou a biblioteca,
os livros certos. Olha a escolha que definiu o futuro. Ele escolheu que no dia seguinte ele ia dizer: eu venci esse gigante incircunciso. Igreja, parece fácil e simples, e de fato é, mas nós temos que passar a fazer isso. E eu quero hoje que você saia daqui com autoridade para isso, não só com uma ideia teórica, porque teoria tem muita aí, você pode buscar em qualquer lugar, mas com uma permissão espiritual para fazer isso no nome de Jesus. Você hoje vai batalhar, igual Jacó batalhou: Deus, eu não saio daqui enquanto o Senhor não me abençoar. Você vai orar hoje: Deus, eu não saio daqui enquanto eu não sentir que eu tenho controle sobre essas emoções que me arrastam, que me travam, que me fazem tremer quando eu quero avançar. Eu não vou mais ser vitimista. Eu vou aprender a selecionar os livros certos na minha biblioteca. O meu passado tem um propósito, que é a preparação para o futuro que o Senhor sonhou para a minha vida, em nome de Jesus. Mas isso tem que nascer de você, dentro de você, como um rio de águas vivas, como uma revelação, como uma certeza que o céu plantou em você. Amados, eu nunca sei o que eu vou pregar a 100% quando eu venho pregar de manhã. Eu tenho uma ideia, eu tenho uma linha, eu tenho uma frase às vezes só, e eu vou lembrando de textos e versículos. Então eu tenho uma plena convicção de que se os seus ouvidos ficaram retidos no que eu falei até aqui, é porque Deus quer mexer numa área que você está adiando mexer. Então não é sobre mim, é sobre o que Deus quer fazer com você e na sua vida. É uma questão espiritual íntima e profunda aqui. Então entenda que Deus marcou com você um encontro, preparou vários exemplos, preparou uma circunstância inteira para que nesse momento você tomasse uma decisão, fizesse uma escolha, fizesse uma oração e criasse um hábito santo, memoriais que vão te levar para novos mecanismos, novas atitudes. Comece a mudar o seu passado de amanhã. Prepara hoje um dia glorioso, um dia de família, um dia de amor, um dia de perdão, um dia de glorificação do Senhor, para amanhã você olhar para cá, para domingo, e dizer: como eu tive um dia maravilhoso, como eu aprendi nesse dia, como foi bom receber a autoridade. Eu estou ousado para profetizar. Eu quero que você hoje feche seus olhos e comece a falar profecias sobre você mesmo. Quero que o seu ouvido escute a sua boca dizendo: eu vou ser diferente. Eu profetizo que eu vou aprender a acessar o meu passado. Eu vou aprender a entender que Deus é o meu guia, é o soberano. Eu profetizo que eu sei que Deus está me preparando até aqui e que as vitórias serão inúmeras e grandiosas para glorificar o nome do Senhor. Comece a dizer o que você profetiza sobre você mesmo, para você mesmo escutar, para que Deus possa te fazer ir para um outro patamar, para um outro momento, e entender que você não é um acidente, é Ebenezer. Até aqui o Senhor me tem ajudado, em nome de Jesus.